tarde, galera. Eu sou o Robert Abel, apresentador, comentarista e narrador. Trabalho para a Rádio Web Líder como narrador e comentarista, para a Rádio Estação Web como narrador e comentarista, e como comentarista para a Rádio Estação Zero, e aqui no meu programa Comendo a Bola. Hoje nós teremos a presença dos convidados Léo Pérez, narrador da Rádio Web Educadora, e o Júnior Imperador Brito, proprietário da Rádio Web Líder, técnico, plantão e comentarista da Rádio Web Líder. O assunto de hoje, nós vamos dividi-lo em 3 partes, e a primeira parte, então, fica a volta da dupla Grenal aos trabalhos, ou melhor dizer, aos treinos, a partir desta terça-feira, mas ainda em plena crise do Covid-19. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, dessem um pouquinho mais do currículo de vocês, porque eu fui bem econômico, né? E aí podemos entrar no assunto. Primeiro, o Léo, que está ao meu lado, aqui na apresentação das câmeras. Feitoria, Abel, uma grande honra, né, estar fazendo parte aí do teu programa Comendo a Bola, canal no YouTube também. Eu sou o Léo Pérez, já tive a honra, a satisfação de trabalhar com vocês, atuar em algumas jornadas pela Rádio Web Líder, né, junto com o Júnior, grande Júnior, junto contigo, Abel. E agora eu sou narrador, atuo pela Rádio Web Educadora, que é uma rádio web que pertence à ETEC Padre Landel de Moura, que é o curso técnico que forma os radialistas. Eu passei por lá durante o ano passado inteiro, durante todo 2019, saí com um DRT junto ao Ministério do Trabalho e por isso posso exercer a função de narrador, assim como praticamente todos que atuam nas cabines, tanto da Arena quanto do Beira-Rio. Mas então é isso, eu estou aqui agora hoje a convite do senhor Abel, então uma grande honra, um prazer inenarrável. Um senhor na figura de respeito, não de idade. Um prazer inenarrável, por mais que eu seja narrador, um prazer inenarrável estar fazendo parte. E aqui, ó, volta dos clubes gaúchos aos treinos a partir de amanhã, eu resumo em uma palavra: irresponsabilidade. Bem, amigos, um grande abraço para o Leonardo Pérez, grande figura, foi um prazerzaço ter ele na equipe aqui da RWL, um grande profissional, repórter e também narrador, que eu vi algumas narrações dele, parabéns. E você também é uma grande honra, Abel, participar aí do seu programa, Comendo a Bola. E também eu sou apresentador, comentarista, plantão, operador de áudio, enfim, várias coisas aqui eu faço aqui na RWL. Mandando um grande abraço ao nosso público aí que está nos acompanhando, dizer que é uma honra falar com você, com o Leonardo Pérez, e concordo plenamente com o Pérez que são uns irresponsáveis de acontecer de novo, retomar as atividades do futebol brasileiro e também aqui no Rio Grande do Sul, porque o Paris Saint-Germain já foi decretado campeão lá na Europa, e como que um estado quebrado como o Rio Grande do Sul vai querer voltar às atividades? Na verdade, a gente também não pode esquecer da situação. Por exemplo, o próprio Esportivo de Bento, agora, semanas atrás, tentou voltar, e, se eu não me engano, foi o Ministério Público que mandou parar com todo o treinamento. E amanhã, com a dupla Grenal reiniciando os treinamentos, vai ser os 2 primeiros clubes do país, até porque São Paulo e Rio de Janeiro ainda não definiram o reinício. E concordando com a única palavra que o Léo utilizou, que foi de irresponsabilidade, eu não consigo entender o início dos treinamentos para a dupla Grenal sem que nós tenhamos ainda uma data definida para o início ou retorno das competições, né? Então acho que isso é o... Pode falar? Dentro do que falou, Abel, é um período de total incerteza, a gente não tem nenhum conhecimento de uma data específica que a gente vai voltar. E até pegando também um gancho do que o Júnior comentou,
sobre o PSG, que o PSG foi declarado campeão. Nós estamos voltando aos treinamentos justamente na mesma data de muitos times da Espanha e da Itália. Foram dois países extremamente castigados por conta do coronavírus. Mas eles já passaram pelo pico, já tiveram todos os estragos causados. Nós ainda nem chegamos no pico do vírus. Então, fica um pouco mais complicado. E também não vejo muito sentido nisso. Eu não vejo muito sentido nas equipes voltarem, a não ser que amanhã, hoje nós estamos na segunda-feira, amanhã, terça, tem uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol com representantes das equipes gaúchas, obviamente. E amanhã pode ser, assim, que seja estabelecida uma data de retorno. E é a única explicação, porque a dupla Grenal está voltando agora para os treinos, tem que ter um motivo. Né? O futebol não é um serviço essencial, está longe de ser um serviço essencial, por mais que nós que trabalhamos com futebol e somos torcedores acima de tudo, estamos muito tristes, mesmo assim nós estamos aqui vivos, sãos e salvos, conversando. Então passa longe de ser um serviço essencial, apesar de ser um entretenimento e no Brasil ser talvez o principal entretenimento. Mas não é por aí, na minha visão. Como que vai ser, desculpa aí, já vou também falar, como que vai ser também o time do interior? O Grêmio e o Internacional conseguiram os testes para fazer o teste de ver a prevenção, se tem ou não coronavírus. Como que vai ser o time do interior? O Brasil de Pelotas, o Esportivo, enfim, vários. Porque a Rede Globo, que é detentora do campeonato estadual e também do Brasileirão, devia dar o suporte para eles. Mas não tem condição de fazer as atividades, porque se a gente vê o calendário, para voltar ao futebol tem que ser no dia 24 de maio, o calendário para ter 7 datas para ter o término em pleno 2020. Portanto, se não ter essa data de 24, não vai acabar em 2020, Abel e Léo Pérez. É que respondendo essa tua pergunta, Júnior, a Federação Gaúcha hoje comentou a questão dos testes para os clubes do interior. Ela vai fazer os testes por amostragem, até porque os testes são caros e ela não tem, segundo ela, né, ela não tem condições de providenciar teste para todos os jogadores de todos os clubes, pelo menos da Série A do Campeonato Gaúcho, para que se possa dar sequência. Então, a informação que a gente recebeu é que ela vai fazer os exames, mas vai ser por amostragem. E aí você sabe, né? Tudo que é por amostragem não é certo. Certo mesmo vai ser a dupla Grenal, que vai testar absolutamente todos os seus jogadores. Mas fora isso, digamos, já pediram para a Coreia do Sul o teste, já foi contratado, veio da Coreia do Sul, também tem da Coreia do Norte, que era para vir ou segunda hoje ou na terça-feira. O problema, os jogadores da dupla Grenal vão receber vão passar por esses exames amanhã. Hoje os dois clubes estão sendo, vamos dizer assim, beneficiados, desinfetados, né? Vamos dizer assim, estão passando produtos, estão limpando a área de treinamento, vestiário e coisas assim. E segundo um telejornal aqui da capital, a informação que eu recebi tanto da dupla Grenal, tanto do Grêmio e do Internacional, os jogadores eles têm que chegar pronto, no máximo até 5 jogadores, eles vão para o campo, realizam um treinamento, sai um grupo, chega outro grupo, e tudo isso sem sequer entrar dentro dos vestiários. Então o jogador vai vir de casa pronto para treinar, treina, volta para o carro e volta para casa. Tipo nós jogando futebol na quinta-feira, né? Saímos de casa fardado, entramos na quadra, jogamos futebol, voltamos pro carro e vamos para casa, né? Só falta fazer churrasco depois em casa. Não pode. Não pode. Mas a imagem que surgiu no Beira-Rio hoje, de um jogador chegando com seu jeepzinho para pegar o kit, né, meião, bermuda, camiseta, chuteiras também, ele chega, estaciona o carro e tem uma espécie de 3 astronautas, parece, com aquelas roupas totalmente brancas, totalmente, como é que eu posso dizer, impossibilitados de contato direto com o jogador. É uma cena muito forte. Eles estão voltando nesse patamar, estão voltando com essa imagem. É bem chocante, realmente, o momento que nós estamos vivendo. Temos que ter paciência, tranquilidade e pé no chão.
acontece que voltar agora é muito precipitado. Ainda mais que com certeza vai ser sem público, né, Abel? Com certeza. E não só a questão de sem público, né? Até a limitação no número de profissionais trabalhando, porque a gente não pode esquecer que não é apenas os 22 jogadores de Inter, Grêmio e dos adversários, tem várias equipes jornalísticas trabalhando lá, tem a trio de arbitragem, que não é um trio, a gente sabe que são mais de 3 árbitros, tem mais os gandulas, né? É muita gente, é muito profissional trabalhando, mesmo sem público. E ainda e tem passando que por opera... isso, o Grêmio São Luís, desculpa, Júnior, pessoal, que Grêmio São Luís foi sem torcida na Arena, Inter e São José também no Passaria, para pegar os 2 exemplos da dupla Grenal, e ali tiveram 200 funcionários, mais ou menos. Então, realmente, a gente assistindo uma cena dessa, o jogador indo buscar o seu material de trabalho, com 3 astronautas recebendo eles para entregar o material. E a gente imaginar que daqui 2 semanas ou 3 semanas possamos já ter a competição rolando, tem toda essa questão também para ser analisada e verificada antes de começar a competição, né? Sim, tem que organizar muitas coisas. Fizeram também uma limpeza no CT do Parque Gigante, viu essas informações que fizeram uma limpeza, alguma empresa fez. Então tem que cuidar com isso, porque também são 100 funcionários que o Grêmio vai disponibilizar também o teste do coronavírus. A gente está numa sinuca de bico, até porque nós precisamos trabalhar e os clubes precisam de receita, mas eu ainda concordo com o Leonardo. Eu acho que ainda não é o momento, ainda é uma questão de responsabilidade. Eu até estava comentando com um colega hoje que ele estava falando do aplicativo para aquele pessoal que está recebendo o auxílio do governo, que a ideia é que, ao utilizar o auxílio, cada um vá na sua vez ao banco para não haver acúmulo de pessoas, agrupamento de pessoas. E a ideia que a gente tem olhando é que, por exemplo, o aplicativo não funciona e a única resposta que as pessoas que dependem do auxílio é ir ao banco. E aí acaba gerando esse acúmulo de pessoas. Então, algo que deveria tratar de proteger a população não está fazendo. Então, a gente acaba olhando assim as federações ou até mesmo os clubes, porque se a gente parar para pensar, o clube depende da torcida. E acelerando esse movimento para voltar ao futebol, eles vão alegar, não, mas não tem torcida. Mas e o último jogo do Corinthians, por exemplo, o estádio estava vazio do lado de dentro e estava lotado do lado de fora. O último jogo do PSG, que valia se eu não me engano, valia um título, a mesma coisa. Não tinha ninguém dentro do estádio, mas os arredores do estádio estavam lotados de gente. Isso vai acontecer, pode ter certeza. Na volta vai ter uma aglomeração. Esse jogo do PSG foi pela Champions, até contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final, era jogo decisivo. E aí teve uma parte de uma aglomeração do lado de fora, com sinalizadores, tudo. O ar ficou até mais difícil de respirar, o que complicava ainda mais. Isso vai acontecer, e até por isso, porque, Abel, quando tiver a volta, por exemplo, lá para o fim do ano, digamos que vai retornar ao público, só que esse público, a população em geral, ela está passando por muita dificuldade, como tu bem usou no exemplo de ter que enfrentar filas de horas e horas para retirar R$600 em um auxílio emergencial. Vai demorar para o público, né, se referindo a eles, ao torcedor, a voltar a comprar os acessórios das equipes, as camisetas, a ir ao estádio de futebol, caso o ingresso continue do mesmo valor que era antes da crise, porque o bolso do cidadão está completamente prejudicado. Então, para toda a máquina voltar a girar, vai levar muito, muito tempo.
vai ser bem complicado. Até por isso que eles estão, um dos motivos, com certeza, dessa pressa para voltar aos gramados, para voltar aos treinos e, consequentemente, os jogos, é a questão do patrocinador, porque eles já estavam tendo que remanejar ali com os patrocínios. O Flamengo, com a Adidas cortou parte da verba que destinava ao rubro-negro carioca, porque não estava tendo a visibilidade acordada no início do contrato. Então o Flamengo já estava perdendo dinheiro quanto a isso. E isso também reflete na dupla Grenal com os seus devidos, os seus consecutivos patrocinadores. Então, resumindo, até voltar a roda girar, o dinheiro começar a ficar mais normalizado para injetar no clube de futebol, a camada de sócios e torcedores está caindo também. Até mesmo, como tu disse também, Léo, sobre o patrocínio, a Rede Globo, que já dava a cota de televisão, que era de 2 milhões quando começava o Campeonato Brasileiro, já está querendo dar 400 mil e 500 mil para os times, para os clubes. Então, tem vários patrocinadores, como a Vivo, o Itaú, a Brahma, enfim, são 6 patrocinadores que dão 307 milhões por mês, que são 12 meses para a Rede Globo. Para a Rede Globo, olha o tanto de dinheiro, e agora a Rede Globo está querendo não passar os 2 milhões de início para os clubes, porque a pandemia também está para essa empresa aí, essa televisão. Fora os clubes que assinaram com o Esporte Interativo, né? Sim. Mas toda a discussão é em volta de dinheiro, né, Abel? Porque o dinheiro dos estaduais, a Globo já pagou das equipes. Então ela vai querer que seja cumprido o acordo e que se joguem as partidas. Por que os times estão voltando com os treinamentos amanhã, a dupla Grenal, mais especificamente? Porque tem a esperança de que logo mais, e até a data que a Federação Gaúcha até chegou a ventilar, eu ouvi falar que seria no dia 17 de maio já para um possível retorno aos gramados, vai depender da reunião de amanhã, terça-feira, no caso. Mas é tudo pensando já nos valores. O Campeonato Brasileiro tem que ser com 38 rodadas, porque no contrato diz que tem que ter 38 jogos para cada equipe para que seja televisionado. Mas a CBF também já sinalizou que não tem problema se tiver que terminar o Brasileirão o ano que vem, né? Apesar, eu não acho. Se bem que também já se acenou a ideia de encaixar o nosso calendário com o calendário europeu, né? Também espelhar. Isso. Exatamente. Que eu acho que seria uma boa, até mesmo por causa da seleção brasileira. Nós hoje temos esse problema. A seleção brasileira vai jogar, ela joga pelo calendário europeu e acaba desabastecendo os clubes daqui que tem jogadores que são convocados. Já nós... Exatamente. Os clubes jogando conforme o calendário europeu, esse problema já tende a diminuir ou até não existir, né? Mas aí já é um outro assunto para um outro momento. Fica a dica. Exatamente. Então, mas a questão do... Não, a questão só do calendário, que até que o Rogério Caboclo, o presidente da CBF, ele até disse que acha muito difícil viabilizar isso por conta do clima brasileiro, que é completamente diferente do europeu, que o período de férias culturalmente lá fora também é de junho até agosto. Até os períodos de colégio também de férias são esses, tanto que tu vê nos filmes lá, período de Natal, em dezembro, caindo neve e as crianças indo para aula, só para dar um exemplo. Só que eu não vejo muito, eu acho que seria uma boa realmente adequar o calendário para o futebol europeu, porque, vamos e convenhamos, né, o estadual começa em 18 de janeiro, 20 de janeiro já tem jogo. Então a teoria do clima já cai por água abaixo. Já está jogando embaixo de um sol de 85 graus em Porto Alegre. Com certeza. Na minha opinião, desculpa, Abel e Leonardo, desculpa ser tão radical, eu acho, na minha opinião, não devia ter o regional. O estadual é só para atrapalhar o calendário. Concordamos. Acho que o estadual tinha que ser para as equipes menores procurarem voos maiores, até cedendo espaço, Copa do Brasil, Série B, C, D, qual seja, que for, e a dupla Grenal com o Brasileirão, Libertadores, se conseguir alcançar, Copa do Brasil e Sul-Americana.
Perfeito. Seria muito bom, as datas seriam bem mais organizadas, teria menos jogos para os jogadores, são quase 70, 80 jogos que uma equipe faz, os jogadores fazem na temporada. O Leonardo, que também é treinador de futebol aí na escolinha, que ele não sei se ainda tá, Léo, mas tu sabe o desgaste de um atleta, né? Claro, não, até foi mal. O Júnior trouxe aqui mais uma parte do meu currículo. E como eu tô há tanto tempo parado, que o colégio estava fechado lá onde eu dou aula, Rainha do Brasil e o Nossa Senhora do Brasil, mas eu dou aula de futsal, sim, para a escola para crianças e adolescentes da Gol de Placa. E, cara, até ali é mais a mentalidade de socioeducação, de sociabilizar com as outras crianças, que é essa parte mais lúdica, até mais do que a competitiva. Então, afeta bastante na parte física, obviamente, porque se estão muito tempo parados, imagina as crianças hoje dentro de casa louca para sair e vão ficar só assistindo Globo e Netflix para kids e comendo bolacha recheada. Imagina a volta, cara. Isso deixa pro Walter.